E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E hoje vamos falar sobre o falar em línguas. Gente, então, seguindo aí para mais um vídeo aqui da série sobre dons espirituais que estamos falando aqui no canal, vamos falar sobre o dom de falar em línguas, ou sobre falar em línguas, ou interpretação de línguas, tudo junto no mesmo vídeo, para a gente seguir aí nesses vídeos, nessa série de vídeos sobre dons espirituais aqui. Se você achar esse conteúdo relevante, não deixa de deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda demais o canal. E se você quiser, e eu te convido, se inscreva nesse canal, venha fazer parte dessa comunidade que estamos construindo aqui de amantes da palavra de Deus, amantes e apaixonados por Jesus, seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Demorou? Então bora pro vídeo. Gente, na lista de 1 Coríntios 12, a gente vê algo muito interessante, porque Paulo ele vai dizer assim na língua original, ali no grego que ele escreveu. A tradução ali do falar em línguas é o seguinte: diferentes tipos de linguagem. O que ele quer dizer com isso? Diferentes tipos de linguagem, ele quer dizer diferentes idiomas. É isso que significa no original. O falar em línguas em 1 Coríntios 12 é falar em outros idiomas. Porém, quando a gente observa em 1 Coríntios 14, não mais 12, a gente vê que há dois tipos de falar em línguas na Bíblia. Porque Paulo ele vai tratar de formas diferentes esses falares em línguas. Um deles a gente chama de falar em línguas, que seria outros idiomas. O outro a gente pode chamar de orar em espírito, que é aquele que é para edificação própria e que precisa de interpretação para edificar o próximo e para edificar a igreja. Olha só, 1 Coríntios 14, 2, ele fala o seguinte: pois quem fala em uma língua não fala a homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios, certo? Guarda isso. Olha o versículo 4 agora. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha só o versículo 5 agora. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Então, olha só, não fala a homens, mas fala com Deus e ninguém entende porque fala em mistérios. Edifica a si mesmo, mas a profecia edifica a igreja. E ele fala, a profecia é maior que o dom de línguas, a não ser que haja interpretação, pois a interpretação é necessária para edificação. Olha só essas características desse falar em línguas. Mas olha só o que diz em 1 Coríntios 14, do 21 a 23, que diz o seguinte: está escrito na lei, falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros. Mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Deste modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Pois se toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Então, olha só que Paulo diz aqui. Paulo, através desse exemplo da lei, ele vai dizer para a gente, ele explica para a gente que o falar em línguas em outro idioma é um sinal para os incrédulos, mas o falar em línguas para edificação própria, aquele que precisa de interpretação, ele é loucura para as outras pessoas. E já puxando um gancho aí, a gente tem um exemplo bíblico muito da hora do falar em línguas de outros idiomas, né? Que é em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e eles saem pelas ruas falando em línguas em outros idiomas, engrandecendo o nome de Deus. E naquela cidade onde eles estavam, tinha muitas pessoas de muitos lugares que começaram a entender eles falando em suas próprias línguas maternas. Gente, que texto lindo e maravilhoso! E isso é o dom de falar em línguas de outros idiomas. E como que esse dom se manifesta? Bom, falar em línguas em outros idiomas, ele pode se manifestar em um cristão de forma sobrenatural. Ele vai receber essa capacitação para falar em um idioma já existente.
Falar tipo, sei lá, inglês, alemão, francês, árabe, turco, alguma coisa assim. Isso pode ser momentaneamente ou também pode ser permanentemente. Ou seja, ela começa a falar, ela aprende e nunca mais esquece. Normalmente esse dom se manifesta para sanar uma necessidade ou ele se manifesta para um propósito evangelístico. Polêmica! E essa polêmica é a seguinte pergunta que muita gente faz por aí. Paulo disse que não era para falarmos em línguas? Por acaso Paulo proibiu falar em línguas no meio da igreja? Bom, como a gente leu aí em 1 Coríntios 5, a gente vê que não, Paulo não proibiu falar em línguas e na verdade ele queria que todo mundo falasse em línguas. E olha só o que está escrito em 1 Coríntios 14, 39, ele fala o seguinte, ó: portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Ou seja, ele não proíbe o falar em línguas. E já puxando um gancho aí para outra pergunta, que muita gente faz por aí, é o seguinte: o falar em línguas é a única evidência do batismo com o Espírito Santo? Não, o falar em línguas é uma das evidências que podem ocorrer, mas não é a única. Outros dons podem se manifestar também no batismo com o Espírito Santo e normalmente outros dons se manifestam, então fique esperto aí. E, gente, para concluir essa parte da diferença entre o falar em línguas, tô falando tudo isso para vocês, para a gente aprender a discernir esses dois tipos de falar em línguas, para a gente saber se relacionar com esses dois tipos de falar em línguas. Porque a gente sabendo dessas distinções, a gente consegue fluir melhor e se relacionar melhor com esse dom. Gente, já passando aqui então para interpretação de línguas, a coisa mais importante que vocês têm que guardar aí na cabeçola de vocês é que é o seguinte: a interpretação de línguas, ela não é tradução, certo? Ela é interpretação, por isso chama interpretação e não tradução. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as sílabas do orar em línguas, elas não têm significado lógico. Você não vai traduzir aquilo que está sendo dito, mas você vai interpretar a mensagem que está sendo dita ali. Às vezes a pessoa pode orar um negoção grandão assim, e a mensagem daquilo que ela está falando pode ser resumida em 2 frases. Então é a mensagem profética por trás daquela linguagem espiritual. Então não é tradução, é interpretação. Qual que é a definição, então? A definição da interpretação de línguas é que ele é um dom quando um cristão ele é capacitado pelo Espírito para compreender sobre o que a pessoa está orando em espírito, né? Ela está orando em línguas. E essa compreensão se torna uma mensagem profética de edificação para alguém ou para a igreja toda que está reunida ali. Um dos exemplos dessa interpretação é Daniel interpretando o que aquela mão escreveu na parede do rei. E, gente, algo interessante que eu queria compartilhar sobre a interpretação de línguas é o seguinte, que eu já tive a experiência, alguns amigos meus também já tiveram, de fluir nesse dom, de ter uma experiência pontual de interpretar as línguas de um irmão e depois eles nunca mais serem usados para interpretar línguas de alguém. É como se fosse uma experiência única que eles tiveram e depois eles nunca mais interpretaram. Né? É como se o Espírito Santo tivesse dado essa capacidade momentânea e depois tirado, assim. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você também possa ser usado nisso. Às vezes você não vai ter esse dom, mas talvez o Espírito Santo possa te capacitar para interpretar. O Espírito Santo ele não cabe dentro de uma caixa, ele não flui da forma que a gente sempre acha que ele vai fluir. E eu preciso falar isso para vocês que vocês fiquem ligados aí, porque talvez você possa ser usado nesse dom e você talvez não vai ter esse dom, ou você pode receber esse dom e fluir pra caramba aí nesse dom, que é isso que eu espero de todos vocês. Beleza, pessoal? Então esse foi mais um vídeo aqui da série sobre dons espirituais e no próximo vídeo eu vou falar sobre o amor. Agora sim eu vou falar sobre o amor, que é o fundamento de todos os dons. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, assiste esse vídeo, é extremamente necessário, beleza? E não deixa de dar o like e de se inscrever no canal, beleza? Falou pra vocês, até o próximo vídeo.